favor? Vamos gravar? Show, gravando. Para quem for assistir depois, também lembrar disso que eu estou falando. Bom dia para todo mundo de novo. Lembra, você vai receber um material lá no RGIS, né? Vai estar bonitinho lá para você. Faça ele com muito carinho, porque ele é um resumo da nossa apostila 1, tá bom? Não é o objetivo pegar pesado, não, a gente vai fazer isso depois, tá bom? Já falei isso com algumas turmas e vou falar com você também. Nossa, Simon, tem o PISM, tem não sei o quê. A gente vai fazer essas preparações depois, quando a gente voltar. Então, de forma presencial, dá para eu introduzir um conceito um pouco mais amplo, mais aprofundado, dificultar muito uma questão. Você vai receber desafios, você vai ver, mas a dificuldade magnânima de uma questão a gente vai trabalhar depois, quando a gente estiver presencial, que eu consigo dar um carinho maior para vocês, tá bom? Mas a gente não vai deixar de trabalhar nenhuma dessas partes que a gente está trabalhando online, depois, né, num aprofundamento maior, dando sequência com a matéria. Então, você vai receber o material, faça ele com carinho, para que na semana que vem, né, a gente apare aí as últimas arestas e comece a nossa apostila 2, o nosso material 2, que está muito tchuque louco. Nossa, tá bom demais. Seja bem-vinda, Ritinha. Tá muito demais, ok? Então, sim, para revisar o que a gente viu. A gente está falando de espelhos esféricos, show de bola. E a gente estava falando de forma presencial os elementos do espelho, formação de imagem, nem deu para dar um carinho, né, uma atenção especial. E aqui, de forma online, trabalhando com o sistema dos espelhos esféricos pelo método analítico. Né? O que está acontecendo? Bom dia. O que está acontecendo? Eu tenho um método que é de matemática, né, de continha, que justifica toda a geometria que eu estou fazendo até então. Então, é muito importante lembrar que esses dois métodos, a matemática e o desenho, né, o geométrico, eles são complementares. Isso significa, então, segundão do meu coração, que eu preciso conhecer muito os dois. E o método geométrico, aquele macete, espelho côncavo e convexo, rime, rimeta, rima, quando não faz, vidima para o côncavo, vidime para o convexo. Aquele método geométrico vai te ajudar a não errar na hora de fazer conta. Isso é muito importante, é muito especial. Então, se você quer fazer a matemática e no final ter um senso crítico, isso está certo ou está errado? Bom, não sei, mas está coerente ou não? Está incoerente, então eu errei com certeza. É preciso garantir o estudo daquele outro método. Exemplo, você sabe que nesse caso eu tenho um espelho côncavo, perfeito? E o meu objeto está naquela que a gente chama de posição 3 no macete. Lembra? Antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Então, o que acontece aqui? Do macete, rimeta, a rima. Eu sei, você vai receber agorinha também, tá? No finalzinho dessa aula, lá no seu zap, um slide que eu vou mostrar aqui para você, muito legal, para você estudar depois em casa e decorar isso aqui. Eu sei que quando o meu objeto está aqui, a minha imagem é real, invertida e menor. E toda vez que o meu objeto está perto, a minha imagem está longe. Eu já sei, traçando os raios, paralelo ao eixo principal, vai no foco. Mandar no foco, volta paralelo. Eu já sei que a minha imagem vai dar aqui atrás, ok? E ela é maior. Pronto. Aqui está a minha imagem aproximadamente. Aqui está o nosso índice chamado imagem. E eu sei disso como? Um método geométrico. Quando o meu objeto está aqui, longe, a minha imagem está aqui. Quando o meu objeto está aqui perto, a minha imagem está lá. Rima. Então, eu já saberia, se eu perguntasse para você, considere esse espelho côncavo, cujo foco vale 20 centímetros. Se o foco vale 20, o centro vale o dobro, 40 centímetros. Quem é o nosso objeto? Um carinha de 10 centímetros de altura, que está a 30 centímetros do vértice desse espelho. Então, eu sei que meu objeto está aqui. Nem precisava do desenho, só com as informações numéricas, eu já monto o desenho na minha cabeça. E eu sei que, estando ele aqui, a minha imagem obrigatoriamente vai estar depois do centro de curvatura. Se o foco vale 20 e o centro vale 40, o meu DI tem que dar acima de 40, moçada. Desta forma, qualquer coisa além de 40 centímetros está valendo.
Fiz continha, deu 35. Incoerente, está errado, né? Então dá para eu reformular o conceito, dá para eu tentar apagar, pô, errei no sinal. É isso que vai acontecer. Então, para achar esse DI, o que nós fizemos aqui, padrinho? Já sabendo que essa imagem é real, invertida e maior. Jogamos na lei de Gauss. Agora eu vou sumir aqui um pouquinho para você enxergar. Lembra? 1 sobre fedido, 1 sobre foco, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Quem que é o focozinho? 20. Lembra? Se o espelho é côncavo, positivo. Então, 1 sobre 20 positivo. O DI é o que eu quero e o DO, 30. Show? Tem gente que tira mínimo de geral, eu não gosto não, eu isolo o DI, então esse 1 sobre 30 que está somando, eu vou jogar para lá subtraindo, então 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre DI. E aí, na parte do mínimo, mas eu faço de tal jeito, vai na sua, eu brinco com você, né? Vai com Cristo, ok? É isso aí. Então, mínimo entre 20 e 30, ou 2 e 3, né? Entre 2 e 3 é 6, entre 20 e 30 vai dar 70, ok? Então, coloca o mínimozinho aqui, 60 dividido por 20, 3, menos da equação, 60 dividido por 30, 2. E aí nós temos 3 menos 2, 1 sobre 60. Molecadinha, lembra, 1 sobre DI, 1 sobre 60. Tem que inverter dos dois lados, porque eu quero DI, eu não quero 1 sobre DI. Então, quem é o nosso DI aqui? 60 centímetros. E olha que coerência. Primeira coisa que eu sei, a minha imagem é rima. Se é ri, é real. Se é real, o DI é positivo. Então, aqui, ó, coerente o DI ter dado positivo, uma vez que eu tenho uma imagem que é real. E mais coerente ainda, se o meu centro de curvatura é 40 centímetros, 60 centímetros não está depois, top. Então, eu vou marcar para você, ó, foco 20, objeto 30, centro 40, e a minha imagem está onde, moçada? A 60, que eu acabei de calcular. Perfeito. Então, com o fedido, eu consigo encontrar a posição da imagem, por exemplo. Na verdade, qualquer uma das três coisas, né? Agora, o que eu posso afirmar sobre o tamanho da imagem? Na nossa videoaula eu discuti com você algo incrível. Falei para você assim, olha, Gauss descobre que a razão entre as alturas, no caso dos espelhos, também bate com a razão entre as distâncias. Então, é válido escrever. É válido escrever aumento igual a HI sobre HO, que também é válido escrever menos DI sobre DO. Aí alguns me perguntaram, sabe, por que do menos? É um método de ensino, usar o menos e usar com isso a convenção de sinais. Mas eu já vi sem o menos, com módulo. Também, se você consegue resolver de outra forma, da forma correta, bacana, não tem problema não, ok? Eu coloco menos porque a probabilidade de errar a questão de sinais, ela fica bem reduzida quando se trabalha dessa forma. Então, quem é a ampliação? Se eu quiser saber, poxa, quantas vezes a minha imagem é maior ou menor do que o objeto? E nesse caso, maior, porque é rima, ok? Bom, eu venho aqui e jogo na fórmula. Aumento é menos da equação. Quem é DI? 60, positivo, ok? Mas esse menos? Da equação. Quem é DO? 30. E quem é menos 60 por 30? Menos 2. E aí duas coisas importantes que algumas pessoas se confundem, né? Sabe, como é que a imagem pode ser maior se a ampliação deu menos 2? Menos 2 não é algo pequeno? Aí eu não estou falando de zoom de câmera fotográfica, não, né? Aquele que amplia e diminui, né? Quando a gente tem mais é porque é maior e menos porque é menor. Não. Aqui na ampliação, no aumento linear transversal do espelho esférico e das lentes também, que a gente vai ver no próximo trimestre, eu garanto a você, o mais representa a imagem direita e o menos representa a imagem invertida. Só isso. Então, dizer que é menos 2, primeiro,
2 maior, 2 vezes maior. E o menos? Invertida. Então, dá para a gente afirmar aqui com esse menos 2 que a imagem é 2 vezes maior, por isso do 2, e invertida, por isso do menos. Então, lembra que lá na videoaula eu disse para você, ops, o aumento me dá 2 informações. O sinal, se é direito ou invertida, ok? E o tamanho, o módulo dele, se é maior ou menor. Então, se eu quero olhar o tamanho, eu esqueço do menos e olho só o número. Né? Vou colocar aqui do lado, aqui, ó, porque ficou fora para você ver, e vou tirar o print e tudo mais. Então, a imagem é 2 vezes maior. Então, quem é a altura da imagem? Tem que ser o dobro da altura do objeto. Se o objeto tem tamanho 10, o dobro disso vai ser tamanho 20 centímetros. Ah, mas aí, se eu for olhar isso que você colocou aqui no quadro, a altura da imagem vai dar negativa. Irmão, preste atenção no que eu vou anotar aqui do lado para você, ó. Vou finalizar. Ok? Essa primeira parte. Presta muita atenção. Na hora de jogar aqui, ó, aumento, HI sobre HO. Podia ter feito direto, tá? Como assim, sai? Já tem o HO, já tem o DE e já tem o DO, é só jogar aqui direto e já tem a altura da imagem de forma direta. Tudo bem? Mas, jogando em partes aqui para você, quem que é o aumento? Menos 2. Quem que é HI? É o que eu quero. Quem que é o HO? É 10. Claro que na hora de multiplicar aqui, o nosso HI vai dar menos 20. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando se fala de altura e de ampliação, o positivo e o negativo é apenas uma questão de direção, ok? É sim, se for direito ou invertido, só isso. Então, falar que aquele HI deu menos 20, claro que na prova eu vou dizer a altura da imagem é 20 centímetros, mas aquele menos é para bater com a convenção que diz que a minha imagem é invertida. Então, o que eu fiz matematicamente aqui? Vou chegar um pouquinho para o lado, se você estiver copiando e quiser dar um print aí, para a gente apagar e resolver um outro que eu quero falar com você, faça aí, por favor, ok? Qual que é a ideia aqui, segundo ano? É eu conseguir, via matemática, encontrar todas as informações que eu consigo encontrar através da via geométrica. Okay? Se eu tivesse um espelho perfeito, um plano quadriculado, réguas, tudo perfeitinho, eu ia encontrar essa imagem aqui, com o dobro do tamanho, na posição 60 centímetros. Okay? Então, muito importante você ter esse cuidado e ter a dimensão de que se eu sei o método geométrico, eu complemento o cálculo e sei se está coerente. Se eu sei o cálculo, eu consigo fazer um desenho. Então, complementares. Show de bola? Vou perguntar e vou pedir para você que tem essa dúvida ou que está copiando e queira se manifestar. Pode apagar alguma dúvida com relação a isso? Para mim tá tranquilo, Simon. Para mim também, então já tirei foto. Eu também. E vocês têm o costume de tirar esse print e mandar no grupo lá de vocês, pessoal, depois? Manda. Top. Só para ninguém ficar perdidão, tá? Então, beijo. Lembra também, né? Daqui a pouco esse vídeo já tá... Gente, eu tô... Recado, né? Eu tô upando esses vídeos todos lá no canal, no meu canal lá do YouTube, né? O Simon Silveira Andrade lá, porque eu comecei a botar lá e eu não coloquei no da escola depois não, para não ficar com 2. Aí tá todos indo para lá. Então, assim, acabou a aula, deu uns minutinhos, você já pode ir lá. Mesmo eu não tendo ainda mandado a folha no WebGIS com um link, você já sabe, aluno meu, que os meus vídeos estão lá. Aí vai estar escrito lá, Manhuaçu, 2º ano e a data. Então, é simples. Pô, a aula do dia tal, tá lá, Manhuaçu, 2º ano e a data. Se quiser ver dos outros colegas, Manhuaçu, 3º ano, data, 1º ano, data, ok? Tá bem organizado lá para você compreender. Já estou com o YouTube aberto aqui, acabar a reunião e a aula converter em vídeo, já vai upar para lá para vocês, tá bom? Upar, tudo pronto. Mas tranquilo, está acabando, né? Setembro chega rápido. Show de bola? Olha só, vou abrir na sua tela um problema que gerou
As rods vão parar. Vou abrir aqui para vocês um problema que gerou dúvida em algumas pessoas, que é quando eu preciso resolver os problemas analíticos através de um sistema, né? Que é simples. As rods aí, ó, a Lívia está aí com vocês, manda beijão para ela depois, tá bom? Acho que ela deve estar aqui, né, em Manhuaçu. Vê se você consegue. Não, não é isso não. Não é isso ainda, não, ok? Vê se você consegue visualizar o que eu vou mostrar aqui para vocês. Assim que eu conseguir encontrar aqui. Vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Sim. Que bom. Seguinte, preste atenção nessa questão número 2 aí, tá, bonitos? Fazendo um favor, que é uma questão que gerou algumas dúvidas com relação a sistema. Eu vou ler ela e depois a gente vem aqui no quadro. Vou abrir aqui para eu conseguir me ver também direitinho. E a filmagem também, né? A gravação fica top. O espelho esférico convexo de um retrovisor de automóvel tem raio de curvatura de 80 centímetros. Para que o cara me dá o raio de curvatura, moçada? Porque com o raio ou o centro eu tenho foco, que é metade disso. Show? Então, se o raio é 80, o foco é metade, 40 centímetros. Perfeito? Esse espelho conjuga para certo objeto, sobre o seu eixo principal, uma imagem 20 vezes menor. Top. Nessas condições, a distância do objeto ao espelho em metros é d. O cara te deu foco, né, o raio de curvatura, te deu a ampliação e quer saber DO. Ok? Como que a gente vai brincar dessa forma? Algumas pessoas fizeram, beleza e tal, tranquilo. E outras já tiveram uma certa dificuldade. Olha que legal. Voltei para a telinha aqui. Nós temos ampliação, primeiro raio, né? Raio de curvatura, 80 centímetros. Logo, o foco em módulo, metade disso, 40 centímetros. Por que o foco em módulo? Porque eu tenho que lembrar que o espelho é convexo. E toda vez que o meu espelho é convexo, o foco é negativo. Tudo bem? Então, na hora de passar aí para resolver o cálculo, eu vou ter que chamar esse foco, de menos 40, senão eu vou errar a questão para quem está indo pelo método de sinais, ok? E a outra coisa que ele me deu é a ampliação. Vou jogar do lado de cá aqui, ó. Quem é a ampliação? 20 vezes menor. Primeira coisa que eu convido a você aqui. Se o espelho é convexo, viaja comigo, ok? Se o espelho é convexo, o foco é negativo. Então, não vou botar em módulo, não. Já vou colocar aqui para você de uma vez. Foco igual a menos 40 centímetros, ok? E a outra coisa que eu sei, se é convexo, qual é a imagem que ele conjuga, moçada? Quais são as características da imagem caso único que ele forma sempre? Convexo é? É vidime? E o que é vidime? Virtual, direita e menor. Show de bola. Virtual, direita e menor, galera. Então é vidime. Virtual, direita. Nossa, passei um aperto agora, menor. Você me pergunta essas coisas. Desespero. Vidime, ok? Tá certo. Por que eu preciso saber disso? Mano, o aumento, ele pode ser positivo ou negativo. E agora é a sua hora de compor isso. Por isso que algumas pessoas têm dúvida aqui. Primeiro, direita, é direita. Se é direita, positivo o aumento. Então eu venho aqui e coloco positivo. É um tipo de exercício que mesmo se o cara esquecesse, ele ia acertar, né? Não esqueci se é mais ou se é menos. Como é mais, não vai fazer diferença alguma. Mas lembra, virtual e direita. Se a imagem fosse real e invertida, eu tinha que colocar o menos no aumento lá, mesmo sem falar no enunciado, que é menos. Então tá.
Aumento positivo porque é direito. Agora, como é que eu escrevo 20 vezes menor? Olha, Simon, se fosse 20 vezes maior, era 20 vezes. Como é menor, é 1 sobre 20. A imagem é 1 sobre 20 o tamanho do objeto. Então, eu venho aqui e escrevo 1 sobre 20. Olha que demais. Eu tenho o aumento, 1 sobre 20, e eu tenho o foco. Aí eu quero achar DO. A forma que eu tenho para achar DO, uma das formas é 1 sobre medido. Né? 1 sobre F, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Só que olha o problema que eu tenho. Aqui no foco, eu tenho que é menos 40. Então, eu posso vir aqui e substituir menos 1 sobre 40. Pronto. Para achar DO, eu vou precisar do DI. Olha que sacanagem. Para achar DO, eu vou precisar do DI. Aí eu tenho a fórmula do aumento. Quem é o aumento, moçada? O aumento é menos DI sobre DO. Legal. Quem é o aumento em questão aqui? O aumento é 1 sobre 20. Então, para achar DO, está faltando um DI. Entende que eu tenho um sistema, até botar aqui ó, no meio aqui. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Ok? Então, quando ele me der só esses dois dados, aumento e foco, não tem para onde correr. Para achar DO ou DI, eu vou ter que colocar um em função do outro. Como eu quero encontrar DO, eu vou fazer o DI sumir daqui, ok? Então, o que eu faço? Eu venho na outra equação e isolo o DI. Quem é o nosso DI aqui, moçada? O nosso DI, multiplicando por A, e já vou jogar o sinal para lá uma vez, é DO sobre 20. Então, eu acabei de achar uma equação de DI. E olha que barato. Como esse DI está em função de DO, na hora que eu pegar isso aqui e substituir aqui, vou até fazer assim para você depois lembrar. Se não lembrar também sobre o vídeo depois, né? Aqui, ó. Para você entender aonde eu vou substituir quem, o nosso DI está em função de DO. Então, vai entrar um DO aqui, e vai ter um DO aqui, e vai ficar só DO. E aí é festa. Show? Na hora que eu substituir aqui, ó, vamos tudo de novo. Menos 1 sobre 40. Quem que é o DI? Menos DO sobre 20. Então, eu vou botar menos aqui em cima. 1 sobre o DI, que é DO sobre 20. Mais o DO, que eu estou querendo encontrar. Olha que maravilha. Olha que maravilhoso. Show? Aí, ó, que barato. Vou escrever aqui na frente para você, tá? Eu vou fechar aqui de uma vez com você o aumento que a gente utilizou, né? Aqui na frente para você. Deixa o menos 1 sobre 40 para lá para a gente finalizar. Top? Aqui, ó, eu não posso resolver pegando o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, né? Menos, eu repito, o primeiro é 1, multiplica pelo inverso do segundo. 20 sobre DO. Que demais. Mais o 1 sobre DO que eu tenho aqui. Olha que massa. E fazendo isso, segundo, eu já tenho o próprio DO aqui, correto? E isso aqui vai me dar menos 20 mais 1, menos 19 sobre DO. Né? Repete o DO aqui na frente, menos 20 mais 1, menos 19. Então, para finalizar, aqui embaixo, menos 1 sobre 40, eu não posso esquecer dele lá no começo, e aqui, menos 19 sobre DO. Olha que maravilhoso. Menos com menos vai embora, DO vezes 1 é DO, 40 vezes 19. Se eu não me engano, isso aqui daria 760? Isso. 760, sai. Centímetros. Isso. Olha que maravilha. Volta duas casas ou divide por 100, 7,6 metros. Ok? Então, sossegado, tranquilo, para a gente relembrar, né, o que está acontecendo aqui, principalmente nessas questões de sistema que a gente tem, como apareceu ali em alguma lista. Muito comum, tá? Vou falar para você na moral, muito comum aparecer, vestibulares em geral. Simon, Oi.
Uma pergunta, por que o foco nesse exercício ficou negativo? Por quê? Uhum. Não, repete a pergunta, cortou aqui. Ah, tá. Por que que o foco deu negativo nessa questão? Ele nunca vai te dar que é negativo, né? Nunca vai falar do sinal. Isso é uma convenção que a gente faz por causa de Gauss, mas esse foco só é negativo por causa do espelho convexo. Quem manda no DI e no DO, né? DO esquece. Quem manda no DI, positivo e negativo, é a natureza da imagem. Dessa forma, se o DI é positivo, imagem real; se o DI der negativo, imagem virtual. Ok? Agora, quem manda no foco é o tipo de espelho. Então, foco positivo, espelho côncavo; foco negativo, espelho convexo. Como ele disse para mim no enunciado que é convexo, eu tenho que garantir o negativo aqui, senão não vai bater o meu cálculo. Você pode perceber, se a gente não colocar esse menos aqui, ó, a gente teria, por exemplo, esse exercício aqui, um DO negativo, aí já não começa a bater as coisas, né? E se eu tiver uma expressão maior, pode ser que o sinal ali também até confunda a expressão no final, faça eu errar numericamente falando. Tem que tomar cuidado, perceba, né, uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu fechar esse anúncio aqui. Perceba uma coisa muito interessante. O meu DI aqui deu menos DO sobre 20, negativo. Eu sabia que esse DI tinha que dar alguma coisa negativa, porque é VDIME, virtual. Então, DI virtual, DI negativo. Ok? DI real, DI positivo. O DO, que a gente trabalha com o positivo sempre, né? Distância do objeto até o espelho, o objeto é sempre chamado de objeto real. Entendi. Galera, vou abrir na sua tela uma parada, tá bom? Tira um prints aí, quem é de prints e tal. Vou abrir na sua tela uma parada que você vai receber para você dar uma estudadinha, ok? Na sua casa aí depois. Né? Você que está só, você que está acompanhado, você dá uma estudada aí. Fala para mim se você está enxergando essa parada aí. Sim. Tá vendo os slides? Aí eu quero ver, você está vendo com a página do PowerPoint aberta ou você está vendo na forma de apresentação? A página aberta. A página aberta. Eu já apertei 50 vezes. E agora? Agora foi. Foi a apresentação? Esse slide, eu vou falar para você, a gente montou ele lá em Ouro Preto, então tem uma carinha, né? Mas para que você entenda um pouquinho do espelho de forma prática, ok? Eu vou pular algumas coisas, depois você volta, né, dá uma olhada. É sobre espelho côncavo e convexo, polido por dentro, polido por fora, né, o que é cada um dos espelhos. Aqui ele vai falar para você dos elementos, tá vendo aí? O que é o centro, né, o vértice, o foco, o eixo principal. Tem até eixo secundário e ângulo de abertura que a gente não fala no ensino médio, né, que a gente não trabalha. Aí ele fala aí das condições de Gauss, né, para a gente colocar-se no centro do espelho para conseguir formar a imagem. Mas a ideia é foco do espelho côncavo, raios paralelos, ok? Convergem num ponto, chamando o espelho côncavo de espelho convergente. Em contrapartida, o espelho convexo é um espelho divergente. Repare, né? O nosso raio vai chegar, na hora que você abrir no PowerPoint, que eu não sei como é que você está vendo aqui, esses raios são uma animação, esse movimento, bem bacaninha para você entender. Então, o raio chega paralelo e diverge, e o prolongamento vai passar lá pelo foco. Acompanhe comigo aí. De forma real, essa é a fotografia que nós montamos lá na universidade. Está aí para você entender, né? Isso não é cerâmica no chão, né? Um papel quadriculado, aí o espelho, que a gente chama, né? A barra laminada, e o feixe de laser aí. Então, você consegue perceber, né, no espelho côncavo esse foco, chamado de real, só porque é do lado de fora, e no espelho convexo, o foco virtual, que eu não vejo ele. Eu teria que pegar uma régua lá e prolongar aqueles raios refletidos para a gente entender. Muito legal essa imagem
para você acompanhar, ok? Depois você vai estudar isso lá, porque eu preciso mostrar outra coisa para você. Em sequência, na hora que você abrir o seu slide, vai aparecer aqui todos os raios notáveis. Olha lá. Raio no centro, volta em cima do centro. No espelho convexo, raio que aponta para o centro, volta em cima dele mesmo. Depois eu tenho raio paralelo, passa pelo foco, né? Raio paralelo diverge com prolongamento no foco. Depois a gente tem o inverso, raio no foco, volta paralelo, e raio apontado para o foco, volta paralelo. E por último, o vértice, né? Reflexão regular. Olha lá, bateu e voltou para o mesmo ângulo, viu? Para os dois. Deixa eu voltar aqui. Avancei rápido demais. Olha lá. Ok? Então, esses são os 4 raios que a gente aprendeu. Mas gostaria de mostrar para você, antes da nossa aula acabar, como que fica a formação de imagem de forma real. Olha que barato. O objeto está à esquerda do centro, então, raio paralelo passa pelo foco e raio no foco sai paralelo. O que esse slide vai dar para você? É muito legal. Você consegue ver o meu mouse? Sim. Sim. Então, ó, temos uma imagem real, invertida e menor, mas isso aqui que é o maior barato. Aonde ela está? Ela sempre vai estar entre o centro e o foco, em qualquer lugar desse aqui. E aqui para você ver aqui do lado, olha que demais. Lá atrás está nosso objeto, é uma lanterna, e a gente colou na frente dessa lanterna uma seta vermelha. Não dá para ver muito bem aqui não, mas talvez você consiga enxergar ali, ó, lá na ponta lá do seu, aí na sua tela, uma seta. Daqui a pouco ela vai ficar visível. O que está acontecendo? Essa imagem está batendo aqui no espelho e sendo projetada. Olha que barato. Não está vindo só luz aqui nesse anteparo, né, chamado de I de imagem. Está vindo também uma imagem real, invertida e menor. Isso é demais, ok? E ela está na frente, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Antes, se você estivesse olhando para o espelho, o que você veria, né? Olha lá, eu vejo a imagem no espelho, real, invertida e menor, mas ela também pode ser projetada, como eu estou mostrando na figura. Então, uma figura de projeção e uma figura para quem está olhando de frente para o espelho. A imagem tem que estar no espelho, ela não pode sumir, né? Mas ela também pode ser projetada e não ficar flutuando no ar, como a gente discutiu na videoaula. Aí depois a gente vai chegando o objeto para frente, tá vendo? Objeto em cima do centro. Aonde vai estar a nossa imagem? Debaixo do centro. Remeta. Real, invertida e igual, mesmo tamanho, ok? Aí a figura para você, ó. A gente adiantou o objeto, a seta. Eu acho que já dá para você perceber a seta bacana aqui. O legal é eu dando aula aqui, apontando o dedo no computador e você não vendo meu dedo, né? Tá funcionando maneiro isso aqui. Então, ali a imagem para você na mesma posição. Show? Depois, objeto um pouquinho mais para frente, entre o centro e o foco. Tá lá a nossa imagem, ó. Lá atrás, rima, real, invertida e maior, depois de ser, exemplo dado no quadro hoje, no começo da aula. E agora, na foto, dá para perceber legal a seta, né? Veja, coloquei o objeto aqui na frente, perto do espelho, e eu tive que arredar um pouco o anteparo lá para trás, para ter uma imagem nítida. Legal, né? Quem é do chat aí, está mandando mensagem no chat? Não sei se consigo abrir o chat aqui junto com a apresentação. Alguém pode ler para mim a mensagem? KKKKK. A Gil falou que agora dá para ver. Então tá bom. Acetona grandona aí, show de bola. Depois nós temos em cima do foco, e olha que barato, né? Os raios paralelos, conforme eu havia falado para você, não vão se encontrar em lugar nenhum. É uma imagem própria, se encontra no infinito. Aqui só a utilização de colocar uma lanterna no foco com uma lanterna, né? As lanternas em geral, ou farol de carro, né? Para que eu coloco a lanterna no foco? Os raios saírem paralelos e eu ter uma aglomeração de raio, uma intensidade maior. Depois nós temos, estou correndo porque está quase encerrando o tempo ali já parado, entre o foco e o vértice, a nossa imagem vai ficar virtual lá dentro. Olha lá que bonito. Os raios não se encontram fora, mas os prolongamentos se encontram lá dentro. Como não é projetada, a gente colocou aqui na frente para você enxergar. T virtual, direito e maior, atrás do espelho, é lá dentro do espelho, tá bom? Dentro do espelho, de boa.
E aí para você ver na real como fica. Topzera? E depois um exemplo de espelho convexo. Aí, raio paralelo, diverge, raio no vértice, né? Eles não se encontram, o paralelo lá em cima e o vértice cá para baixo, mas se eu prolongar eles se encontram. E nesse prolongamento, olha que maravilhoso, uma imagem virtual, direita e menor, e, escuta, além de atrás do espelho, sempre aqui, ó, entre o foco e o vértice. E aqui uma figurinha para você legal, né? Você tem um bonequinho e a dimensão, olha que demais. Como a imagem é pequena, você consegue enxergar e entender que o bonequinho está mais longe lá dentro? Ele é menor, parece que ele está mais distante. Aquele problema do espelho convexo lateral do carro, que eu vejo a imagem pequenininha lá atrás e acho que está longe, acabo batendo no meu carro. Então está aí um exemplo para você de como você veria a vela. Aqui o objeto real, lá atrás a vela pequena e um negócio, meu Deus do céu, lá atrás, lá que ninguém sabe explicar o que é. Ok? Então tudo isso, exemplo para você depois dar uma discutida e entender no seu slide, ok? Vou mandar ele para você lá no Zap. Show de bola?